TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Conversas Bíblicas, esse encontro semanal que nós temos às quintas-feiras por volta do meio-dia. Você que está nos ouvindo pela Rádio Manaim ou você que está nos assistindo pela TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim ou ainda pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao programa Conversas Bíblicas. E olha só, nós estamos numa sequência muito interessante sobre o tema Síndrome da Queda Espiritual. E se você, porventura, não assistiu às edições anteriores, eu recomendo que você volte, assista. Pela data você vai vendo e você vai entender que nós já estamos numa sequência, estamos, na verdade, terminando essa sequência. É muito importante que você assista às demais edições também, as edições anteriores do Conversas Bíblicas, para compreender melhor sobre o tema que nós estamos abordando. E, mais uma vez, eu recebo aqui o pastor Amadeu Loureiro. Amadeu, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Vamos lá. Vamos logo ler aqui o texto básico, é o mesmo que nós estamos usando, mas nós fazemos questão de repetir aqui para esta edição do programa Conversas Bíblicas, que está na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, os versos de número 9 e 10, e que diz assim: porque se em vós houver e aumentar... versos 9 e 10, que diz assim: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Madeu, a gente vinha tratando sobre os sintomas, né, da síndrome da queda espiritual, ou seja, é uma estrutura, uma situação de enfermidade espiritual, e nós tratamos sobre alguns sintomas. Nós vamos aqui concluir esses sintomas. O próximo sintoma que eu peço para você falar ele se resume numa expressão: a obra não é mais a mesma. Há pessoas que saudosistas, né? Que uma determinada situação, aí você como desculpa, você diz assim: não, a obra não é mais a mesma. Então, porque lá no início da obra era assim. Só um parênteses aqui. Quando a expressão obra, quando a gente fala assim, dá a impressão de que ele está dizendo que a Igreja Cristã Maranata é a obra, que não é isso, não. Essa expressão obra apareceu porque no início Jonas teve a revelação de que o Senhor queria realizar uma grande obra. Tudo bem. Então, uma revelação, e todo mundo pegou essa frase, obra, então dá a impressão, quando a gente fala, dá a impressão de que obra é só a Igreja Cristã Maranata, que o resto não é obra. Não é nada disso. Não é essa a colocação. Mas, então tinha esses irmãos com essa ideia, né? Passavam-se os anos e tal, quando ele às vezes começava a entrar numa dificuldade espiritual, ele dizia isso: não, mas mudou muito, a igreja mudou muito, no começo não era assim não, a obra não é mais a mesma, no começo havia isso, no começo havia aquilo, entendeu? Aí você diz assim: não é que a obra mudou, a obra, quem mudou foi você que mudou, não é a obra mudou, não, porque no começo tinha isso, que no começo os dons eram assim, não tinha nada, entendeu? Isso tinha demais, as pessoas demais, eles queriam que voltasse ao início como se o início fosse diferente. Na verdade, você está entendendo? Uhum. Não é que a igreja e o seu comportamento mudou. A pessoa muda, entendeu? Mas ela queria que a pessoa continuasse do jeito que ela queria. Então era muito comum essa desculpa entrar. Não, mudou muito, né? Aí porque tem aqueles que não participaram do começo. Uhum. Aí por que não? Isso mudou muito. No começo não era assim não, entendeu? Aí criava aquele espanto, e era uma maneira da pessoa querer se justificar do problema. Do problema, né? Quer dizer, nós vivemos numa dinâmica da direção do Espírito Santo, é uma constante no meio da obra. Aliás, também para corroborar com isso que você falou, quando a gente usa essa expressão, a obra, nós entendemos o seguinte: o Espírito Santo de Deus está realizando uma obra.
e é um só Espírito, um só Senhor, né? Uma só fé, é uma obra que está sendo realizada. E nós não temos aqui a pretensão de dizer que a Igreja Cristã Maranata é a detentora exclusiva da obra. Claro. Agora, uma coisa é verdade, o nosso interesse é viver a obra do Espírito Santo de Deus, dúvida, é caminhar de acordo com a direção do Espírito Santo do Senhor. Dúvida, então, sem dúvida. daí usarmos essa expressão, sem dúvida. continuamente. Mas vamos lá, autopiedade. Isso era uma coisa que acontecia muito, porque no começo tinha o voluntariado no começo era muito grande e havia pessoas que se doavam mesmo. Por exemplo, as pessoas cediam locais da sua casa para começar um trabalho, garagens e situações, pessoas que faziam doações, entendeu? E, enfim. Então era muito comum as pessoas, às vezes a pessoa entra numa dificuldade, aí ela começa a relembrar, eu amo essa obra. Essa obra começou na minha casa, começou na minha garagem, eu vivi isso, jejuei, todo dia madrugada, com chuva, estava lá, e aquela coisa toda, e ninguém nunca lembrou disso, ninguém nunca nem se aproximou para dizer obrigado por aquilo. Não, meu irmão, mas Deus te recompensou. Não, você vê aquela coisa, meu marido nunca foi nada, aqui os irmãos, nós evangelizamos tantas pessoas aqui, hoje o pastor fulano de tal foi evangelizado por mim, por meu marido nunca foi nada, ele já é pastor. Você está entendendo aquelas coisas todas, entendeu? E tal, eu sofro com isso, vejo, entendeu? Nunca ninguém reconheceu isso. Então ela se esquece de uma coisa, está tudo certo que ela fez, está tudo o que ela doou, entendeu? Às vezes até bens, é certo, entendeu? Mas isso não dá a ela o direito de exigir uma bênção espiritual, né? Senão nós entraremos na mesma situação da reforma religiosa. Exatamente. Do século XVI, entendeu? Então não é isso, porque nós temos a direção do Espírito Santo, e até é difícil você dizer para as pessoas, olha fulano, infelizmente é isso mesmo, você abriu as portas, você deu isso, mas a obra caminhou desse jeito aqui e você não acompanhou isso, entendeu? Você entrou para esse lado. Outra coisa é que as pessoas às vezes tentavam colocar a família acima de tudo. E nós nunca aceitamos isso, quer dizer, o Espírito Santo nunca deixou que fosse assim, entendeu? Por mais que você tenha feito, por mais que você tenha se dedicado, entendeu? Isso não dá a você o direito de que amanhã seu filho não seja disciplinado na igreja, de que seu filho não seja... Isso aconteceu muito. Pastor, mas meu marido está fora da obra, vocês disciplinaram o meu marido, ele agora vai para o mundo, vai tal, aquela coisa, e tudo que nós fizemos, pastor, que é isso? Não reconhece isso e tal. Se esquece do problema espiritual atual do marido. Uhum. Mas seu marido tem um problema, seu marido está numa dificuldade. E às vezes a gente não fala a dificuldade espiritual para não causar um problema para a família, entendeu? A gente às vezes, o pastor às vezes é ético e tal, entendeu? Mas as pessoas acham, entendeu? Aí ela começa aquela autopiedade, não entende isso, tudo que eu fiz, ninguém reconhece isso, é mais ou menos por aí. Fastio. Ele não tem mais desejo de nada. Você diz assim, irmão, você está numa dificuldade, vamos fazer uma visita à sua casa. Pastor, amanhã não dá, porque amanhã eu tenho um compromisso assim. Não, tudo bem. Semana que vem? Não sei, pastor. Semana que vem, então o senhor liga para ver se eu puder, entendeu? Essa semana que vem você liga e diz, não, essa semana também não dá. Ele não está interessado. Já não. É caso grave. Aí são esses casos, quando o crente chega nessa situação, muito difícil.
Você estava falando sobre autopiedade, uma coisa é certa, Deus não deve nada, não fica devendo nada a ninguém, né? Claro. Fica devendo, o que foi feito, o Senhor Claro, abençoou, honrou e pagou. honrou e, né, tá tudo certo. Bom, Amadeu, falando sobre enfermidade, a gente fala agora sobre tratamento. Então, como é que funciona a prevenção? Olha só, em medicina que diz assim, é melhor prevenir do que remediar, né? Quando você... O que é o tratamento preventivo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o auge aí da pandemia e matou muita gente, aquela coisa toda e tal. O vírus estava atacando e tal. Qual a única solução que a ciência viu para diminuir a mortandade, a mortalidade e tal? Qual a solução? Vacina. Tá. O que a vacina faz? Quando eu te vacino, eu te preparo para o encontro com aquele vírus. Com o elemento, eu te preparo para o contato seu com um elemento que detém o vírus, para que o vírus dele não cause em você a doença que causou nele. Isso é prevenção. Tá. Como é que você faz isso? Você identificou na família o chefe da família. Ele está doente. Não é? Ele está doente. Está com a síndrome da queda espiritual. Ele está evoluindo mal, está mal. Todos os sinais estão ali, todos os sintomas de que dificilmente ele vai ficar. Morte espiritual é iminente. O trabalho que o pastor faz é chama a família, conversa com a família. Olha, a situação do seu pai é essa, assim, assim, assim. Chama os filhos. Ele está assim por isso, por isso, por isso. Os dons que o Senhor deu a respeito dele são esses aqui, então tudo bem. Então você reuniu a família, então você vacinou a família. Tá. Quando ele vier com os argumentos dele para a família já está, não, pai, não é bem assim não. Olha, o pastor disse que o senhor deu essa revelação, você não atendeu, deu essa. Tá. Quando você está vacinando, se a mulher levantou e disse, mas pastor, mas não é bem assim não, eu não concordo. Aí ela já está doente igual a ele. Já está contaminada. Não adianta vacinar. Ela já contraiu a doença. Entendeu? A vacina aí já não funciona mais. Entendeu? A vacina funciona para aqueles que ainda não adoeceram. Porque eles vão ter contato e não vão adoecer porque eles estão imunizados, estão vacinados. Mas como é que você faz com esses doentes? Tratamento intensivo. A vacina é uma prevenção. Prevenção. Agora, para os doentes, para esse tipo de doente, quando entra nessa fase, tratamento intensivo. Como é que é tratamento intensivo? Tratamento intensivo, não é? Quando você coloca um doente em tratamento intensivo, você tem assistência direto para ele. A única maneira de você salvar o doente. Se você deixar ele, se você pegar um doente desse nível e botar numa enfermaria, ele vai morrer. Se você botar ele num corredor de hospital, ele vai morrer. Entendeu? Um doente, quando chega numa fase grave de doença infecciosa ou coisa parecida, então ele vai precisar de um tratamento intensivo. Tratamento intensivo, ele tem enfermeiro e médico do lado dele 24 horas. Então, as pessoas quando entram, a única chance de você recuperar um crente numa situação dessa é tratamento intensivo. Junto dele, tentar se aproximar dele e oração. Oração, botar o grupo, se ele pertence a um grupo de assistência, botar aquele grupo de assistência orando continuamente por ele, intercedendo, orando, madrugando por ele, jejuando por ele. Se for transfusão de sangue, faz transfusão de sangue, quer dizer, transfusão de espírito, né? De bênção do Espírito Santo. É a única maneira de esperar o milagre. Entendeu? Essa é a única chance. Aí é uma operação do Senhor mesmo de resgate. De resgate. Né, para trazer de volta. Alguns você consegue recuperar. Alguns, outros não. Bom, muito bem. A gente
tratou aqui desse tema, repito, o tema, eu conheço essa abordagem já há vários anos. O Senhor me deu a bênção de poder crescer e conhecer esse tema, e aulas que foram dadas no Maranhão acerca dele, mas ele é muito atual, sobretudo por um aspecto, é que o momento que nós vivemos é o momento definitivo da volta de Jesus. Então, é o momento em que uma noiva saudável espiritualmente está sendo preparada para o arrebatamento. E é o momento em que cada um de nós deve refletir sobre a nossa saúde espiritual, a nossa vida, a nossa condição para estarmos preparados para esse momento do arrebatamento da igreja. E a doença, ela só tem sentido no vivo. Entendeu? É isso Adoece mesmo. quem está vivo. Hã? Então você tem o cadáver, o morto, o corpo não adoece, não tem mais adoecer, tá? Entendeu? Então você não. Então é exatamente para quem Está vivo. está vivo, corpo vivo. Amém. Tá dada a palavra. Amadeu, muito obrigado Nada. por essa sequência que foi abordada aqui. Amém. E já fica de antemão o convite para estarmos juntos em outras oportunidades. Se Deus quiser. Amém? Amém. Só vou terminar aqui. Bom, gente, nós estamos concluindo mais uma edição do programa Conversas Bíblicas e na expectativa de estarmos juntos na próxima semana com um novo tema. Você já é o nosso convidado. Não deixe de assistir as edições anteriores desse tema para você entender tudo que foi abordado aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Manaim, juntas, Amém. anunciando o Evangelho Eterno.